Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde nos esforçamos por descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo, comigo estão o Tomás da Cunha. Bom dia, Tomás. Olá, Diogo. Olá, Rui também. Um grande abraço a todos. E o Rui Malheiro, claro. Olá, Rui. Viva Diogo, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos ouvem. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Na jornada deste fim de semana que antecedeu o derby lisboeta, vamos começar pelo que aconteceu mais a norte. No Dragão, os erros apareceram bem cedo, pouco depois de uma saída extemporânea de Diogo Costa deixar Begraoui com a baliza deserta a 50 metros, foi um passe mal atrasado de Jordan Olsgrove a criar a oportunidade em que William Gomes marcou o único golo do jogo. O Porto ganhou o Tomás, mas teve de sofrer perante um adversário que fez pressão a todo o campo, que conseguiu várias recuperações altas e que, como é costume, quis ser protagonista com bola. E conseguiu ter vários momentos de protagonismo, principalmente na primeira parte. O jogo foi algo semelhante ao que o Porto teve no Dragão frente ao Braga, mais até do que contra o Benfica, que assumiu uma postura mais expectante. O Braga tentou adotar uma estratégia semelhante à que o Estoril usou, com referências de pressão a todo o campo, e o Porto tem vindo a sentir dificuldades nesse sentido. E depois com uma vantagem madrugadora que o Porto soube gerir, mas com muitas dificuldades, também com algum desperdício da parte do Estoril no primeiro tempo, porque na segunda parte acabou por não criar grande coisa. Ficou realmente marcada a primeira parte por essa abordagem agressiva do Estoril e pela quantidade de movimentações que conseguiu aplicar no corredor central. A equipa de si já tem médios talhados para o jogo com bola, para pensar em zonas de construção. O Olsgrove que fica ligado à história do jogo, com o erro que dá o gol do William Gomes, mas depois disso recompôs-se e conseguiu mais uma vez ser o organizador da equipa. O Orellana é um jogador de formação Barcelona, portanto também tem uma relação com bola muito acima da média, e o João Carvalho que dispensa apresentações. Depois, à frente da linha da bola, o Estoril teve muita oferta do Begraoui, que é um avançado, muita diversidade nas desmarcações, conseguiu também criar a superioridade, e principalmente o Rafi Kitane, ora a receber mais por fora, com o Ricardo Sanches, que fez também um bom jogo, um bocadinho até na linha do Fresneda, com aqueles movimentos de ruptura muito agressivos por dentro, aliás, recebendo algumas bolas em profundidade. Atenção ao lateral direito do Estoril. E depois com o Rafi Kitane também ele próprio a vir mais por dentro, com as habituais conduções de bola em espaço curto, a tirar adversários da frente, que acabaram por levar o Estoril a criar 2-3 oportunidades muito relevantes. Só que o Porto, como já tem sido o hábito neste tipo de jogos, também consegue aguentar os golpes e recompor-se e aguentar a vantagem. Na verdade, na segunda parte, o Estoril conseguiu dificultar o jogo ao Porto. O 2-0 não apareceu naquela fase inicial em que o Porto criou mais oportunidades, até em algumas situações de campo aberto. E depois, com as trocas do Ian Castro, o Estoril manteve-se subido no campo. Houve muita intranquilidade do Porto na saída em transição, muitos passos falhados nesse momento por parte dos médios. Pablo Rosário, o Eustáquio não entrou propriamente bem para dar esse nível de controle. E portanto o Estoril deixou o resultado vivo, mas sem efetivamente ameaçar a baliza, e isso demonstra o papel muito importante dos dois centrais, principalmente do Bednarek, com o Porto já a defender mais baixo, limpar a área, conseguir também impor-se nos duelos. Teve aquele corte de cabeça. Talvez fosse na direção do Diogo Costa, mas sim, fica obviamente esse remate travado pelo Bednarek, e esta solidez do Porto permite à equipa, mesmo quando não joga tão bem, quando não domina o adversário, ter um controlo, mais na segunda parte do que na primeira, das zonas de decisão, neste caso da área defensiva, onde o Estoril não entrou muitas vezes com perigo. E já tinha acontecido contra o Braga, com o gol de Borja Sainz, já tinha acontecido também em Moreira de Cónegos, aí num jogo diferente, o Porto esteve claramente por cima, mas nestes jogos de equilíbrio, o Porto tem vencido e está com uma pontuação histórica neste momento. Rui, devido à postura que o Estoril teve no Dragão, viu-se, sobretudo na primeira parte, o Porto a optar muito pelos lançamentos para as costas da última linha do Estoril e sobretudo pelos seus defesas. Portanto, viu-se, isso também demonstra um pouco as dificuldades da equipa em ataque organizado. Sim, bastante, e esse é um ponto essencial do jogo. Para além disso, acho que há muito mérito, para além da questão ofensiva que o Tomás referiu e muito bem, da questão defensiva do Estoril. Eu creio que o Estoril forçou muito a entrada de bola no Samu,
Isso dificultou a tarefa do Futebol Clube Porto, isto porque o quarteto de meio campo, basicamente parte um 4-4-2 em losango, mas depois com muita variedade de movimentos. O Randro Orellana procurava travar o Rodrigo Mora, o João Carvalho, o Froholt, e sobretudo o Rafik Guitane não deixava a bola entrar em Pablo Rosário, e isso fez com que o Porto buscasse muito no corredor central o Samu, e as coisas não correram particularmente bem, como é já habitual na equipa do Futebol Clube Porto, até porque o Denis Goul e o Luke de Jong têm muito mais capacidade para jogar de costas para a baliza. A verdade é que o Futebol Clube Porto em alguns momentos conseguiu o que dizias, uma construção mais longa, chama a atenção particularmente com um lance ao minuto 17 com o Kivior a buscar o Froholt na profundidade, mas o lance a ser muito bem cortado pelo Félix Barrer, que faz um jogo muitíssimo bom. Mas a grande dificuldade do Futebol Clube Porto foi essa, principalmente na primeira parte, que foi conseguir chegar às zonas de finalização com qualidade. Repara que são 2 remates do Futebol Clube Porto contra 9 do Estoril, e sobretudo algo que é inaudito, é o Futebol Clube Porto ter dado na primeira parte 4 toques na grande área contra 13 do Estoril. É uma diferença considerável, e isto atesta claramente uma primeira parte, principalmente uma primeira parte de elevadíssima competência do Estoril, capacidade para ter bola, capacidade para explorar os 3 corredores, ainda que mais o centro e a direita, com a tal mobilidade que o Tomás referiu e muitíssimo bem, e a capacidade que os jogadores têm, estes jogadores que foram titulares, principalmente o quarteto de meio campo, para trocar a bola e sempre de forma vertical, e acaba por pagar demasiado caro um erro do Wolfsgrove, que até foi dos melhores em campo, se excetuarmos essa situação, que foi tentar fazer um atraso para o Félix Barrer, muito bem antecipado pelo William Gomes. E aí, Rui, já tivemos aqui o Ian Castro, e uma das frases que acho que ficou na memória foi a passagem sobre a falta de jogadores no corredor central na Liga Portuguesa. Isto na visão do treinador do Estoril. Não deixa de ser interessante depois a transferência para este jogo, por exemplo. Não só, mas para este jogo, no caso. Não, tens completa razão, e a situação, até por termos tido a oportunidade de ter o Ian Castro durante este ano, na temporada passada, mas já este ano, foi muito interessante até para percebermos muitas das suas ideias que acabaram por se concretizar no Dragão. Na segunda parte, creio que o Futebol Clube Porto foi mais agressivo, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo. No entanto, mais uma vez sentiu-se um Futebol Clube Porto com algumas dificuldades para pressionar alto, então daquela forma abrasiva que marcou o início da temporada, o Futebol Clube Porto já não tem sido tão eficaz nessa pressão, a conseguir recuperações de bola em zonas altas, e a verdade é que depois de um início forte do Futebol Clube Porto, tem 2 oportunidades para marcar, o Estoril acabou por ter capacidade para continuar a ter bola, só que aí faltou a agressividade, se quiseres, para assaltar o último terço e chegar às zonas de finalização. Do lado do Futebol Clube Porto havia mais espaços para explorar. Recordar que o Ian Castro, por volta dos 66 minutos, quando tirou o Randro Orellana para colocar o Ferro, passou para a estrutura que tem sido mais habitual, o 3-4-2-1, e a verdade é que a equipa do Estoril foi capaz de ter bola, foi capaz não foi capaz de chegar às zonas de finalização, mas o Futebol Clube Porto teve um demérito claro nessa fase da partida, é que errou muitos passes, perdeu muitas bolas, o que permitia rapidamente, até pela tal, e nós já tocámos aqui muitas vezes nesse assunto, que é a tendência do Futebol Clube Porto para acelerar, mal recupera a bola. E essa tendência para acelerar conduziu a muitos passos equivocados, e sobretudo concordo também inteiramente com o Tomás, quando aos 82 minutos o Farioli tira o Borja Sainz para colocar o Eustáquio, derivando o Gabriel Veiga para o corredor esquerdo, ainda que vindo muito para o corredor central, a equipa ainda perdeu mais essa capacidade, ou seja, o Eustáquio não conseguiu entregar aquilo que o treinador pretendia. Uma nota só sobre o Estoril na segunda parte, não é culpa seguramente do Ian Castro, mas a verdade é que as 5 substituições, 4 substituições que a equipa fez na segunda parte, não introduziram nenhuma melhoria na equipa, bem pelo contrário. Sobre um aspecto particular, que é a utilização do Rodrigo Mora, que era pouco visível na primeira parte da época, depois deixou de ser. Neste momento é mesmo um elemento de rotação com o Gabriel Veiga, mas há 2 jogos em que a utilidade de Rodrigo Mora se tornou muito escassa, também pelo contexto do adversário e do tipo de jogo. Falo do Braga e do Estoril, porque houve muitos jogos em que se calhar o Porto pediu o Rodrigo Mora e não o teve,
e outros jogos em que se calhar até se justificava mais o Gabri Veiga, e este era um desses jogos. Era um deles. Tendo jogado para a Liga Europa, entrou na tal gestão feita pelo Farioli, mas realmente, e olhando para a primeira parte, e até aos 60, porque é raro vermos o Rodrigo Mora não joga mais de uma hora, durar mais do que 60 minutos, acaba por ter participação muito curta, também porque a equipa passou mais tempo em pressão do que propriamente a criar jogo. E aí realmente o Gabri Veiga ainda continua a ser uma peça de maior importância. Agora, este é um ponto se calhar que fica para o futuro, porque o Porto conseguiu vencer este jogo, mas já aconteceu noutros momentos, contra equipas que aplicam alguma mobilidade e têm construtores capazes de pensar desde trás. O Porto tem vindo a afrouxar a pressão ou não conseguindo sequer provocar muitas dificuldades através da pressão. E esse é o grande ponto forte do Porto. Nunca foi a construção, nunca foi a criação, é a pressão. E isso tem sido um pouco menos pesado para os adversários nesta fase e explica um pouco a falta de domínio que o Porto tem tido em alguns momentos da temporada, principalmente contra estes adversários. Vamos para Alvalade, onde o Sporting entrou embalado e sem pedir licença para massacrar o Estrela da Amadora na primeira parte. Antes da meia hora, a equipa de Rui Borges já vencia por 3-0, empurrada pela inspiração coletiva e de Trincão. Na segunda parte, o ponto alto seria a assistência bitoque de Morita para o segundo gol de Luís Soares. Rui, o Sporting teve pressa a decidir um jogo que ajeitou desde bastante cedo a seu favor para ter uma noite tranquila antes do derby com o Benfica, que é na próxima sexta-feira. Isso mesmo, foi uma entrada arrasadora do Sporting, muito na linha do que tinha sucedido diante do Clube Bruges, e foi muito importante para o Sporting vencer o Clube Bruges, como tínhamos falado, atingir os 10 pontos, e neste momento até estar nos 8 primeiros, o que será muito difícil que o Sporting faça ao seu calendário consiga manter, mas creio que a passagem para o play-off ficou pelo menos essa garantida, ou praticamente garantida. No jogo diante do Estrela da Amadora, as novidades acabaram por ser o Quaresma e o Morita no 11, o que significou que o Diomande e o João Simões, que também estava com problemas físicos, não fossem utilizados de início, aliás não foram utilizados durante o jogo, e a verdade é que o Sporting tem uma meia hora fortíssima, do melhor que se viu esta temporada, ainda que tenha que ser levado também em linha de conta o facto do Estrela da Amadora apresentar muitas limitações, nomeadamente no seu processo defensivo. É certo que a equipa do Estrela da Amadora quis entrar de forma positiva no jogo, muitas vezes a procurar o 3-4-2-1 que muitas vezes utiliza, com o Jovana a variar entre o papel de terceiro médio e de terceiro avançado pelo centro-esquerda, mas o Sporting foi verdadeiramente arrasador, pressão alta e reação à perda fortíssimas. O Sporting tem crescido muito nesse parâmetro, ao invés daquilo que tem acontecido com o Futebol Clube do Porto, e depois capacidade para fomentar um futebol associativo pelos 3 corredores, e depois há, obviamente, entre os 3 golos, 2 na sequência de lances de bola parada, cada vez mais decisivos e importantes para a equipa do Sporting. Salientar que o Kenda foi muito importante no jogo, até creio que foi o melhor em campo, não terá sido o jogador mais decisivo, mas fez mais uma exibição completa, principalmente no período, nos 60 minutos, em que jogou a partir da esquerda, o que até me parece aconselhável é que mantenha a titularidade na Luz, mas o 1-0 a sair de uma falta sobre o Kendall, livre lateral do Trincão, e o Quaresma a desmoronar claramente uma marcação deficiente ao homem no segundo posto da equipa do Estrela da Amadora. Depois, o 2-0 acaba por ser um golo absolutamente superlativo, pela forma como o Yulman consegue recuperar a bola em zona alta, buscar o corredor esquerdo com combinação entre o Maxi e o Kenda a buscar novamente o corredor central, com o Yulman a servir uma combinação absolutamente incrível entre o Trincão, o Soares, novamente o Trincão, para depois fomentar a ruptura para a finalização do Soares. E depois o 3-0, com o livre lateral trabalhado entre o Kenda e o Catamo, com o Fresneda depois também a sair da zona do segundo poste a concluir o lance. Com 3-0, a verdade é que o Sporting a partir daí baixou obviamente o ritmo que estava a colocar o jogo, não o deixou de dominar e controlar. Há uma reação tímida do Estrela da Amadora na parte final, muito mérito do Giovanni Cabral na forma como conduziu e encontrou solução para a finalização, e depois na segunda parte, com o Estrela a reorganizar-se em 4-3-3, aquilo que se viu foi uma equipa mais disponível para pressionar alto, para procurar chegar às zonas de finalização, mas muito exposta atrás, e isso podia ter permitido ao Sporting avolumar muito o resultado. Aquilo que aconteceu é que a partir do momento em que o Sporting faz o 4-0, no tal bitoque,
como tu muito bem referiste, do Morita, após combinação com o Mateus Reis, a buscar o Soares e encontrar o 4-0, e a reação imediata do Estrela da Amadora foi recompor a linha de 5, ainda colocando o Paulo Moreira numa posição um bocado estranha, de lateral direito, e depois ficando o Negome e o Rubinho, que são dois médios claramente defensivos como médios, o que significou que o Estrela decidiu fechar a loja, não queria sofrer mais golos, não queria ter mais uma derrota pesada no campeonato, e a verdade é que o Sporting mesmo, e cá está novamente com um ritmo mais baixo, já a pensar no jogo diante do Benfica, porque durante a segunda parte poupou Maxi, Fresneda, Catamo, Yulman e Trincão, a conseguir confortavelmente gerir o resultado até ao fim. Nota para a entrada de Pote, somou 30 minutos, não creio que esteja ainda no seu melhor, duvido também que o consiga para o jogo de Estado da Luz, mas há sempre surpresas, mas 4 dias entre jogos não é assim tanto tempo, e também destacar algo que me parece importante, que foi Vagianidis tem crescido bastante nos últimos tempos, e ter tido a oportunidade de jogar meia hora, principalmente com o Kenda, porque já está mais do que percebido que Rui Borges tenta acasalar a Fresneda com Catamo e Vagianidis com Kenda. Eu creio que o Vagianidis voltou a entrar bem e é um jogador interessante que, do meu ponto de vista, está a ter uma maior percepção do jogo. Aliás, quer eu, quer o Tomás, há 1 ou há 2 semanas tínhamos falado exatamente nisso, no crescimento dele como lateral, mas neste momento a titularidade é de Fresneda. Tomás, o Rui falava da importância que o Giovanni Kenda teve neste jogo. E sabemos que Pote já está recuperado, mas é realista esperar que Pedro Gonçalves volte já ao 11 para o derby contra o Benfica? Acho que Rui Borges tem tudo na mão para manter Giovanni Kenda. Para proteger Pedro Gonçalves, em primeiro lugar, porque claro que as coisas podem correr bem, mas o mais provável, tendo em conta a ausência por lesão, aquilo que vimos na meia hora de Alvalade, claro, já num ritmo diferente do jogo, tudo resolvido, e pela sequência de Giovanni Kenda, porque na verdade, se havia dúvidas sobre a possibilidade de fazer aquela posição com qualidade, está a provar que pode efetivamente. Aliás, eu acho que o futuro de Giovanni Kenda passa mesmo como um jogador mais de corredor central do que propriamente como um extremo. Não é que não possa jogar por fora, até porque tem muita qualidade naqueles cruzamentos ou passa até em profundidade da direita para dentro, mas não é um jogador de uma imaginação incrível num contra um, tendo esses argumentos, mas creio que no corredor central pode ser ainda melhor, uma espécie de Trincão, vá lá, se quisermos estabelecer essa comparação. Sim, portanto, e é verdade, Tomás, nós também já tínhamos tocado nesse ponto. Eu creio que os melhores momentos do Kenda esta temporada são quando surge no corredor central, independentemente de concordar inteiramente contigo com a questão de ser também um jogador desequilibrador por fora, mas é sobretudo ali quando surge na posição 10 que acaba por ser mais determinante. E tendo em conta que, pronto, Tomás, como disseste, o derby está a 4 dias de distância à hora que gravamos, e a verdade é que Rui Borges fez descansar Diomande, tirou Yulman, também Maxi Araújo saiu ao intervalo, portanto isto foi um jogo claramente perfeito para o Sporting não se cansar em demasia. Claramente, e há já um conhecimento estratégico bem aprofundado do plantel, além de todo o exercício de gestão que não é só do Rui Borges, é de todos os treinadores de equipas que jogam competições europeias. Mas há jogos em que Quaresma se justifica porque a referência do adversário é um jogador que vai mais no espaço, tem mais mobilidade, é o caso do Kikas no Estrela, e aí o Eduardo Quaresma normalmente há muitas garantias, porque não é um jogador para defender a área, mas para defender longe da área é ideal, ganha muitos duelos, é forte na antecipação, esteve muito bem num contra um quando apanhou adversários pela frente. O Diomande já não é isso, prefere aguentar o corpo a corpo, impor-se contra pontas de lança mais fortes. Vamos ver o que é que acontece nesse duelo com o Pavlidis, que inevitavelmente será marcante na história do derby. Depois, a outra dúvida, eu diria que está no meio campo, além do tema Pedro Gonçalves e Kenda. O Kenda, não sendo tão natural para ele jogar do lado esquerdo, consegue também sair para os dois lados, ora para a esquerda, ora para a direita, vem para o corredor central. Cria algumas combinações também com o Trincão e com o Soares naquele corredor interior, e isso é fundamental para que o Sporting não perca o sentido associativo que normalmente tem na zona central. E depois a questão João Simões Morita. Vamos ver também qual é o plano de Rui Borges para o derby e aquilo que se espera de José Mourinho no derby, porque acho que isso também
é relevante porque o Morita está em subida de forma. Só que mais do que a questão da forma, é o que é que Rui Borges vê como preponderante para o jogo, porque são jogadores muito diferentes. O João Simões é um médio mais rotativo, de recuperação, condução. O Morita é um jogador mais cerebral, que dá mais tempo de ataque à equipa, não deixando também de conseguir aproximar-se por vezes da construção, mas é um da criação, aliás. Mas é um jogador mais cerebral, e não sei se estes momentos de Morita, pelo menos este último jogo foi claramente de uma boa exibição, já dão suficiente confiança a Rui Borges para dispensar um elemento agressivo e que transporta a equipa para outro patamar de energia, como é o João Simões. Eu acho que o João Simões parte um pouco à frente, mas vamos ver. Numa choupana sem nevoeiro, o Benfica só tarde arrancou uma vitória. Após uma primeira parte em que se instalaram no meio-campo do Nacional, os encarnados tiveram pouco rasgue individual ou drible, além de umas quantas insistências de Sudakov. E foi um erro na saída de bola do Otamendi que originou o golo dos madeirenses. Só aos 89 minutos e aos 90 mais 5 o Benfica deu a volta ao resultado com um grande golo de Prestiani e uma endiabrada jogada de Sheldrup. Tomás, foi preciso Mourinho quase como que desistir do exílio forçado que impôs aos seus desequilibradores para que o Benfica conseguisse dar a volta a um adversário que se fechou muito e defendeu em bloco baixo. Essa é uma das notas mais importantes que o José Mourinho pode tirar deste jogo. A forma como Prestiani e Sheldrup tiveram a personalidade que às vezes lhes falta. Também há que dizê-lo, mesmo não tendo se calhar as oportunidades certas, o tempo de jogo que os valorize, mas desta vez conseguiram aproveitar e estão ligados diretamente à vitória do Benfica. Se calhar, por estranho que possa parecer, sofrer aquele golo de Chuchu Ramírez foi bom. O erro é de Otamendi, e digo isto porque se calhar foi um dos poucos momentos da temporada, pelo menos a nível de campeonato, em que o Benfica mostrou um bocadinho de alma, uma pressa para chegar a uma vitória, um certo desespero, aqui aplicando o termo com o lado positivo, para forçar a área do Nacional, para criar oportunidades, e por vezes o Benfica parece uma equipa resignada, que também não consegue nesse campo da atitude competitiva chegar mais à frente. E depois do 1-0, ou depois dos 60 minutos, mais em concreto, o Benfica acabou por ter essa ânsia para criar oportunidades, e conseguiu criar várias com a junção dos dois pontas de lança e com o campo aberto, com dois jogadores para poder criar oportunidades, o Prestiani e o Sheldrup. Até aí houve algum interesse no ataque do Benfica, na circulação de bola, com a diferença de ter o Auschwitz mais no centro do jogo, e parece-me que isso é benéfico, porque é um jogador que transmite alguma calma à equipa. E atenção, porque perdas de bola, estamos a falar de perdas comprometedoras, não estamos a falar quando o jogador arrisca um cruzamento ou arrisca um passe longo para tentar um movimento de ruptura. Estamos a falar de perdas que exponham a equipa de forma negativa, e o Auschwitz dessas perdas não tem muitas. Depois, claro que em momento de transição defensiva e recuperação não é exatamente o mesmo que ter ali outros jogadores, mas pelo menos dá alguma segurança à posse de bola do Benfica, que permite juntar a equipa, não deixando de arriscar aqui e ali no passe. Não é um jogador de muito risco, ou pelo menos comparando com outros, mas meteu algumas bolas em zona frontal para a equipa atacar melhor. E depois a utilização de Leandro Barreiro como segundo avançado, que de facto não é ideal nestes jogos, não há como fugir a isso, mas não deixa de ser o avançado que complementa melhor Pavlidis, e isto diz muito sobre a falta de relações no corredor central do Benfica. Entretanto, o Sudakov tenta muito e está a conseguir provocar alguns passos criativos, ações de cruzamento ou até vir mais para dentro em zona de remate, que com o Leandro Barreiro também acaba por se esvaziar um pouco, porque é um jogador que cria, com os tais movimentos de ruptura, algumas aberturas para o Sudakov vir por dentro e fazer a diferença. Portanto, mais do que a vitória em si, que é obviamente muito fundamental, eu destacaria a forma como o Benfica chegou à vitória, com o coração de alguma forma, mas também com os jogadores a aproveitarem para mostrar alguma coragem e alguma personalidade, o que nem sempre acontece. Rui, se Mourinho optasse por pôr Sheldrup e Prestiani de início nas alas, talvez aí pudéssemos ver Sudakov a 10 atrás de Pavlidis, e não propriamente o Leandro Barreiro, que tem uma coisa curiosa, que ele muitas vezes está no sítio certo ou faz a desmarcação correta, mas depois, como sabemos, falta-lhe aquela tomada de decisão certa ou a ação técnica mais apropriada para desenvolver a jogada.
Sim, completamente. É um jogador com muitas dificuldades nas entrelinhas, por exemplo, demora imenso a rodar quando consegue rodar. Tal como disseste, e muitíssimo bem, é um jogador que aparece com contundência na área e é um elemento decisivo para o Benfica ter profundidade no ataque. Repara na exibição de Barreiro diante do Ajax. Agora, quando o Benfica joga com o Barreiro sistematicamente como segundo avançado, alguma coisa está mal no Benfica e no planeamento do plantel do Benfica para esta temporada. Agora, acredito que o Sudakov pode ser um elemento muito útil ao Benfica, volto a frisar, é essa a minha ideia desde o início, num 4-3-3 a jogar como médio interior, de frente para o jogo, sente muito mais conforto em fazê-lo. Pode até ser médio centro em algumas ocasiões, não creio que será muitas vezes com o José Mourinho, só em situações de recurso. Agora, a questão da posição 10, acho que é uma questão interessante, tal como o Tomás defende, também acredito que não é o jogador ideal para ser parceiro do Pavlidis, até pela dificuldade que o Sudakov tem para tudo aquilo que não é bola no pé, e esse aspecto parece-me preponderante, e sobretudo porque temos que olhar para aquilo que será o Benfica a partir de janeiro. Vindo 4, 5 reforços com 2 extremos, Sudakov vai perder seguramente espaço nesta equipa do Benfica, porque apesar de me parecer um jogador de inequívoca qualidade, para José Mourinho o número 10 ser um jogador de bola no pé, sinceramente não me parece que surta grande efeito. Agora, em 4-3-3, sendo ele o lançador dos 2 extremos e procurar combinações com o Pavlidis, eu creio que poderá ser um elemento importante para a equipa do Benfica. Deixa-me dizer que, em relação ao jogo com o Nacional, creio que há um chumbo rotundo da aposta em Rodrigo Rego como extremo-direito. Não é nada que me surpreenda muito, até pelas dificuldades que teve nessa posição para ser desequilibrador diante do Atlético, mas olhando para o passado do Rodrigo Rego, é um jogador que precisa de espaços para criar dificuldades aos adversários. Neste jogo diante do Nacional foi manifestamente infeliz, tirando um cruzamento que conseguiu para o Pavlidis, e não foi nenhuma surpresa que tenha saído ao intervalo. Agora, neste momento e com o mês de dezembro altamente competitivo, que começa já com o Benfica Sporting, eu creio que o melhor para o Benfica era obviamente que Bresciani à direita e Sheldrup à esquerda tivessem mais tempo de competição e fossem titulares. Não acredito que seja isso que vai acontecer diante do Sporting. Diante do Sporting acho que Rios e Barrenechea vão jogar no centro, Sudakov a partir da esquerda, Ostens a partir da direita, Barreiro no apoio a Pavlidis. Muito provavelmente, se as coisas correrem mal, aí sim Bresciani e Sheldrup vão entrar. Há um ponto que me parece importante: o talento é inequívoco e o talento fez a diferença neste jogo diante do Nacional, quando o Benfica estava em situação de claro aperto. O Tomás tem razão em 2 aspectos fulcrais no jogo da Choupana, ou seja, viu-se o Benfica com uma capacidade de reação que nem sempre tem sido visível, e acho que esse aspecto foi muito importante para o Benfica conseguir a reviravolta, e sobretudo também aquilo que o Tomás referia há pouco e muitíssimo bem, que foi a capacidade que o Benfica teve também, face aos equívocos que teve a nível do passe, de ganhar criatividade que lhe faltou durante o jogo todo, e se calhar não, e mesmo em jogos anteriores, porque Bresciani e Skeldrup oferecem isso. No entanto, há que referir que Bresciani e Skeldrup já tiveram inúmeras hipóteses ao longo da temporada, muito curtas, porque é um bocado a ter uma lâmina no pescoço quando sabes que vais ser substituído aos 60 minutos, ou quando entras aos 60, 70 ou 80 minutos e em 10 minutos tens que fazer aquilo que não foi possível fazer à equipa, ao coletivo, durante muito tempo, e foi isso que aconteceu. O Bresciani tem um papel decisivo no golo do empate, uma finalização tremenda, de um ângulo muito difícil, mas muito mérito de Pavlidis a recuar até à zona de meio campo e a comprovar mais uma vez que é o melhor médio ofensivo do Benfica, como também é o seu avançado referência de maior qualidade. Aliás, se calhar o único, porque Ivanovic tem outro tipo de perfil e que está a ser claramente subaproveitado, e não me parece também que vá recuperar a tempo, porque aquilo que percebemos da conferência de imprensa de Mourinho é algo que já tínhamos percebido há muito tempo. O futuro do Benfica provavelmente passa por um 4-4-2, com o Pavlidis a jogar nas costas de uma referência ofensiva mais forte, mais pulsante, se quisermos, nas intervenções aéreas, mas a verdade é que o golo do Benfica, já em tempo de compensação, nasce obviamente da genialidade do Skeldrup, com um bom lance de apoio do Otamendi, mas a capacidade que o Skeldrup tem para criar
criar desequilíbrios no corredor esquerdo, chegar à linha de fundo e encontrar a melhor solução, que era a única possível naquele momento, acaba por ser decisiva. Em relação ao Nacional, dar só o retoque em relação à exibição, creio que voltou, e isso já não é novidade, a defender em 5-4-1, não foi particularmente surpreendente, com o Mateus Dias a surgir no meio dos centrais do Léo Santos e do Zé Vítor, mas a verdade é que passou grande parte do jogo a pensar exclusivamente em momento defensivo. Sentiu-se claramente isso na primeira parte, em que praticamente não faz um único remate à baliza do Benfica, e depois acaba por se colocar em vantagem num lance em que há que destacar aquela perda de bola inacreditável do Otamendi na saída. O Alan Núñez, que tinha saltado no Dal, acaba por receber a bola de graça, e depois há uma ótima combinação entre o Paulinho Boia, que eu acho que é um jogador muitíssimo interessante, e o Chuchu Ramírez, que do meu ponto de vista ainda seria hoje o melhor avançado centro para jogar na equipa do Vitória. Mas a verdade é que o Benfica perdeu passes, teve vários lances errados na reação ao 0-1, e a verdade é que o Nacional, mesmo tendo espaço para aproveitar, não o conseguiu. E a verdade é que se colocou bastante a jeito para o Benfica conseguir, naqueles que diria, naquele último quarto de hora em que o Benfica esteve melhor, a conseguir consumar uma reviravolta. Olhando para os 90 minutos de jogo, a vitória do Benfica é justa. Tomás, eu queria voltar à alma e à boa ânsia que tu referiste há pouco, porque na Choupana, mal o jogo termina, as câmaras fixaram-se no Mourinho, que estava a entrar no relvado e a gritar aos jogadores: isto é o Benfica, isto é o Benfica. Portanto, claramente o treinador que gostou da postura da equipa e da forma como reagiu, mas então porque é que não vemos uma equipa sempre com esta atitude? Pois, não sabemos exatamente responder, acho que nem Mourinho sabe, porque se soubesse já tinha colocado este sentido de urgência mais cedo nos jogadores. Agora, há um ciclo relativamente positivo na chegada ao derby, falo do jogo com o Ajax, claro, e do jogo frente ao Nacional, pela forma como acontece, acima de tudo, não pelos 3 pontos em si, que eram relativamente esperados para os encarnados, mas sobretudo pela forma como acontece. Agora, é muito difícil perspectivar que o Benfica teremos no derby com o Sporting. Sabemos o que esperar do Sporting, não sabemos tão bem o que esperar do Benfica, porque uma coisa é José Mourinho aplicar uma estratégia cautelosa e até quase voltada a pensar no empate ou em não perder, como aconteceu no Dragão, mas é no Dragão. Outra coisa é o Benfica, estando atrás na classificação, em casa, frente ao Sporting, planear um jogo muito calculista e sem chegada à área do Sporting. Portanto, tenho alguma curiosidade para ver como é que o Benfica, entre a parte do equilíbrio e do encaixe no adversário, consegue ser competente, mas sem deixar de olhar para a baliza adversária, porque o Benfica não se pode dar ao luxo de empatar, ou se empatar não é um bom resultado. Não há como encarar o jogo nessa perspectiva. Portanto, em algum momento do jogo vai ter de correr riscos, vai ter de provocar dificuldades ao adversário e, inevitavelmente, vai encontrar dificuldades defensivas que outros adversários também não provocam à equipa do Benfica, nomeadamente em corredor central. Essa é a grande dúvida, como é que o Benfica vai defender o corredor central perante a mobilidade e a qualidade técnica de Soares, Trincão, Kenda ou Pote, um dos dois, entrar naquele espaço. Concordo inteiramente com o Tomás, Diogo. Acho que é a leitura perfeita do jogo. Eu acredito que o José Mourinho, numa fase inicial do jogo, vai estar muito mais preocupado com o momento defensivo. Acredito que, à semelhança do que aconteceu em Amsterdão, Leandro Barreiro pode ser em algumas situações uma referência do ataque à profundidade. Agora, nem a vitória na Madeira mostrou que aquilo é o Benfica, não é? A única coisa positiva daquele jogo a reter, e que é alguma coisa do Benfica, é a capacidade para dar uma reviravolta nos instantes finais da partida. A qualidade de jogo, apesar do Benfica ter criado várias oportunidades e ter chegado com algum critério, sobretudo através de Sudakov, as zonas de finalização, foi demasiado curto para aquilo que é ou devia ser o Benfica. Agora, acredito sim, é que no decurso da segunda parte, e o Tomás até referia esse aspecto, a partir de determinado momento, o Benfica toma uma decisão mais proativa, e essa decisão mais proativa passará, obviamente, pela entrada do Prestiani e do Schielbro, que, eu volto a frisar, não consigo acreditar que vão ser titulares no jogo diante do Sporting, mas acho que deviam ser. Na nossa revienga desta semana vamos falar da competitividade na Liga 3. Pelo menos é isso que dizem os números da primeira fase da prova.
Na Série A, apenas 7 pontos separam o líder trofense do último classificado, o São João de Ver, e na Série B, o Mafra, que vai no segundo lugar, está a 8 pontos do Lanterna Vermelha, que é o 1º de dezembro. Rui, tu querias destacar estas proximidades que vemos na competição? Porque para além da competição ser interessante, e acho que cada vez mais comprova que, principalmente na segunda liga, mas também em alguns casos na primeira liga, há aqui jogadores muito interessantes e que devem ser observados. No caso da Série A já teve aqui vários desenvolvimentos ao longo da temporada que não deixa de ser interessante, e até o próprio Trofense, que é líder do campeonato, veio estar numa sequência de 4 jogos sem vencer, o que não deixa de ser curioso, mas ter 7 pontos à 11ª jornada, e recordar que são apenas 18 nesta primeira fase, o que eu acho demasiado curto, e acho que a Liga 3 devia ser repensada nesse aspecto. Ter apenas 7 pontos de distância entre o primeiro e o último mostra a competitividade que esta competição acaba por ter, e perdoem-me a redundância, mas a verdade é que, por exemplo, se olharmos para números e de golos marcados e golos sofridos, não deixa de ser curioso que o Trofense, sendo nesta altura a melhor defesa do campeonato, tem exatamente os mesmos golos sofridos 9 do que a equipa do Vitória B, que é quarta e está em ascensão, e também do Marco, que é 8º. Portanto, isto mostra... E a equipa que mais golos marca é a que vai em 5º lugar, que é o Varzim. Exatamente, que é o Varzim, que tem proporcionado alguns espetáculos de ótima qualidade, mas também está a passar por uma fase muito similar, se quiseres, à do Trofense, até porque nos últimos 10 jogos só ganhou 1. Portanto, o Varzim, que já chegou a estar na dianteira desta divisão, tem acabado por cair um pouco na tabela classificativa. E repara, da mesma forma que referiste e muito bem os 16 golos marcados pelo Varzim, a verdade é que também tem uma das piores defesas do campeonato, está na terceira linha de defesas do campeonato. Isto é muito interessante. Na Série B também acontece algo parecido, temos de escolher um bocadinho o Belenenses desta corrida. O Belenenses começou muito bem a época com João Nuno, o atual treinador do Estrela da Amadora, tem continuado a ter ótimos desempenhos com o novo treinador, o Tiago Zorro. Creio que vai ser uma equipa que se vai apurar para o play-off de subida com alguma facilidade. Repara que mesmo assim, tendo 22 pontos e sendo líder isolado desta competição, tem 14 golos marcados e 11 golos sofridos, o que comprova aqui que mesmo o líder tem uma diferença muito curta. Depois, aquilo que me parece é olhar para o segundo classificado, o Mafra, que tem 19 pontos e também está a fazer uma época muito interessante, e creio que também terá hipóteses de regressar à segunda liga. Tem 8 pontos de vantagem sobre o tridente de últimos classificados, onde está o Atlético, que para mim é tremendamente injusto face à qualidade de jogo que a equipa apresenta, o Covilhã e o 1º de dezembro. E voltamos a ter um aspecto que não é muito normal, é que todas as equipas nesta altura já estão nos 2 dígitos de golos sofridos. Com uma curiosidade, é que as equipas menos batidas têm 10 golos sofridos e as que têm mais golos sofridos têm 15. E quase que acontece o mesmo do ponto de vista ofensivo. E cá está, tal como dizias há pouco em relação à Série A, nesta Série B o melhor ataque é a Académica com 15 golos, e curiosamente o pior ataque é do Covilhã, que neste momento está em 9º lugar, mas com 12 golos sofridos também não tem uma das piores defesas do campeonato. Portanto, tem de ser uma competição muito interessante. Eu creio que a Série A é muito aberta, e repara que o Braga B e o Vitória B têm estado em clara ascensão, assim como o FAF. O FAF vem de uma sequência de resultados muitíssimo interessantes, para além de ter eliminado o Moreirense e o Arouca da Taça de Portugal, o que já quer dizer também muito. Agora, o Varzim e o Trofense, por aquilo que têm demonstrado, também apresentam predicados para lutar pela subida, têm que contrariar a fase menos positiva em questão, mas a verdade é que até o São João de Ver, que neste momento está no último lugar, tem aspirações a conseguir a entrada no play-off nos 4 últimos. A última referência é mesmo para a questão da competitividade. Estão 20 clubes nesta divisão, creio que é um número interessante, mas creio que com a divisão Série A, Série B, colocar uma época a 18 jogos é muito curto. Eu creio que as equipas precisam de jogar mais, há tempos de paragem muitíssimo elevados, e depois há uma coisa que para mim é um bocado contra a natura, é que a partir de fevereiro estas equipas vão se dividir em 2 séries, e basicamente são as 8 que vão lutar pela subida, que têm algum objetivo para o que resta de temporada, e acho que esta situação devia ser revista numa liga que, voltou a frisar, foi muitíssimo bem criada pela anterior direção da Federação Portuguesa de Futebol, mas creio que este aspecto pode ser ligeiramente melhorado.
Este é o momento do nosso podcast onde vamos fazer uma vénia, porque 34 anos depois Portugal voltou a ser campeão do mundo. A seleção adolescente de Anísio, Mateus Mide, Rafael Quinta, José Neto, Mauro Furtado e por aí fora conquistou o Mundial de Sub-17 e deu o 14º título ao país nas seleções jovens. E depois até foi recebida por Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém. A vitória aconteceu nem 6 meses depois de a equipa treinada por Bino Maçãs ser campeã da Europa. Pedro Proença não perdeu tempo a garantir que o sucesso está garantido para os próximos 20 anos, mas apesar de todos os méritos que estes jogadores merecem, Tomás, nós sabemos que o futebol não é tão linear como o Presidente da Federação quis parecer. Claro que não é, mas ainda assim eu acho que um torneio de Sub-17 hoje já é muito mais real, valado, do que um torneio de Sub-17 há 15 ou 20 anos. Porque efetivamente os jogadores de 17 anos já têm um grau de profissionalismo e de maturidade que não se via noutras alturas. São praticamente jogadores séniores, embora não o sejam na prática. Portanto, é um grande mérito de Portugal e que transmite boas sensações. Obviamente nem toda esta geração vai chegar a grandes carreiras, é impossível, seja em Portugal, seja noutro país qualquer, mas há aqui uma primeira nota que de facto valida esta geração, não só do ponto de vista técnico e tático, mas até e principalmente do ponto de vista mental. É que Portugal entrava como um dos favoritos, se não até o maior favorito a vencer esta competição, e foi até ao fim e venceu a prova. E esta gestão de expectativas e de responsabilidade também é muito importante, e Portugal soube sempre respeitar-se a si próprio. Houve talvez um jogo ou dois, contando com o jogo do Japão, que acaba por ser ali encaixado de forma diferente, mas falo do jogo com o Brasil, em que aí por um lado há uma pequena vitória moral, porque o Brasil entrou para bater, desculpem a expressão, mas foi o que aconteceu. Não é que Portugal também não tenha batido um pouco, mas foi mais o Brasil, claramente entrou com a estratégia de faca no dente para ver se Portugal não tinha margem de manobra, e Portugal encolheu-se um pouco em termos de risco no jogo, não conseguiu criar grande coisa. Mas foi talvez o único momento em que a seleção, não digo que se encolheu porque foi muito competitiva, mas não teve se calhar a suficiente ambição para meter a bola no chão e jogar com calma. De resto, houve aqui um percurso de muita diversidade, seleções europeias, seleções do Norte de África, uma seleção asiática, o Brasil, que é também uma das potências do futebol. Por isso, não há como desvalorizar esta conquista, que nem sempre teve momentos de bom futebol, mas teve sempre momentos de muita personalidade na competição. Depois, individualmente, houve sim torneios fantásticos. Para mim o melhor do torneio foi o Mauro Furtado, consistência máxima, principalmente com a bola como construtor, e aliás até na final está envolvido no gol decisivo, como esteve na maior parte dos golos de Portugal, seja na bola parada, que também marca, seja na condução, na variação de flanco. Um central que marca cantos. Calma olímpica, tem um pé esquerdo de facto fantástico. E também a defender. E que se acaba com a paranoia da falta de centímetros do Mauro Furtado. Sim, sendo curioso acompanhar onde é que vai encaixar no futuro, porque pode ser lateral, pode ser central de linha 3, claro que sim. A 4, até médio defensivo. E também não deixa de ser interessante o facto de ser um central canhoto, que o Benfica não tem em abundância nesta fase do plantel principal. Depois nas laterais também, obviamente, o José Neto e o Daniel Banjaki, dois jogadores muito fortes num contra um, com uma diversidade de movimentos quando sobem, quer por dentro, quer por fora. O José Neto ainda com o valor golo, que o diferencia, bate muito bem na bola com o pé esquerdo. No meio campo há opções para todos os gostos. Tenho até algumas dúvidas que os principais destaques sejam depois os jogadores que vão cumprir melhores carreiras. Por exemplo, o Bernardo Lima, não acho que tenha feito um grande torneio individualmente, mas acho que é um dos jogadores com mais potencial, não deixa de o ser. Já vai jogando na equipa B do Porto. Sim, vai jogando na equipa B do Porto. Aliás, ganhou até o prémio Revelação, creio, da temporada no Futebol Clube do Porto no dia de ontem, segunda-feira. Portanto, é um jogador claramente para ser visto com atenção. O Rafael Quintas, capitão de equipa, vamos ver se de facto será valorizado como médio centro ou médio defensivo, se preferirem, e não como médio interior, o que também não descarto mais à frente na transição para o futebol sénior. E finalmente toda a diversidade do ataque português. O Mateus Mide, que não sei se terá sido o MVP, mas foi uma das figuras da competição, com uma habilidade tremenda para jogar entre linhas, descobrir o último passe, também para criar situações de golo por conta própria, com meia distância, por exemplo. E extremos que fazem um pouco de tudo. O Duarte Cunha, que é muito veloz, como o João Aragão, que conseguem jogar mais por dentro ou mais por fora. O Steven Manuel, a mesma coisa, até creio que pode ser mais médio interior no futuro do que propriamente extremo. E terminando, claro, com o Anísio Cabral, que é um jogador
que pode deixar algumas dúvidas para o futuro em termos de maturidade na evolução técnica, porque fez grandes jogos, mas também teve alguns momentos menos bons do ponto de vista técnico, e fisicamente acaba por já ter um destaque significativo nesta competição, no corpo a corpo, a jogar de costas para a baliza, a segurar, a aparecer na área, a finalizar. Tem todo o potencial, mas vamos ver como é que evolui para ver se torna uma referência do Benfica e da seleção ou não, ou se fica pelo caminho e faz uma carreira menos interessante. Rui, tendo em conta os contextos que atualmente existem nos seus respectivos clubes, que jogadores tu vês a terem alguma sequência no futebol, na entrada no futebol sénior aí a curto, médio prazo, nesta geração? Eu concordo, deixa-me dizer que subscrevo integralmente tudo aquilo que o Tomás disse sobre a participação de Portugal neste campeonato do mundo, e se quisermos em todo o ciclo, recordar que o ciclo, se contarmos com as duas fases de apuramento, o torneio do Algarve, que colocou Portugal em frente às melhores seleções da Europa, como já é a timbre, e depois o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo, em 22 jogos Portugal soma 17 vitórias, 4 empates, sendo que dos 4 empates 2 redundaram em vitórias no desempate por penaltis, e apenas uma derrota, que foi diante do Japão, tal como já tínhamos falado. E depois 64 golos marcados, o que dá uma média de quase 3 golos marcados por jogo, e apenas 12 golos sofridos, o que dá 0,5, ou seja, quase um golo sofrido 2 em 2 jogos. Aquilo que me parece é que nem os jogadores que mais se destacaram neste campeonato do mundo, e os olhares, se quiseres, das pessoas que analisaram o torneio para a FIFA, recaem muito sobre o Mauro Furtado e sobre o Mateus Mida. Eu creio que são dois talentos absolutamente invulgares, com uma qualidade invulgar também para quem tem 17 anos. Agora, isso não garante que no futuro tenham projeção como sénior à medida daquela que tiveram em sub-17, e basta olharmos para trás, e para 2003 o jogador que definiu a final diante da Espanha quando Portugal foi campeão da Europa foi Márcio Sousa, que na altura já era apelidado de Maradoninha, já começou a treinar com a equipa principal do Futebol Clube do Porto, e depois foi o que aconteceu, e muitas vezes... João Moutinho era um suplente. Foi suplente utilizado na final, exatamente, em Viseu, nem sempre jogava até. Por isso, muitas vezes isto dá muitas voltas, embora eu concorde inteiramente com o Tomás. Eu acho que o panorama de há 10 anos, mas principalmente há 20 ou 30, não é minimamente igual. Isto, até porque há mais equipas, há o Sub-23, há as equipas B. Agora, e todos os hábitos dos jogadores e do que os rodeia, o processo de treino, a questão dos agentes à volta, já é tudo muito profissional na forma como vivem o futebol. E aqui o grande perigo é o deslumbramento desta conquista. O Tomás falou nisso a semana passada, e eu concordei e volto a frisar. Muito poucos jogadores desta geração de ouro vão chegar a internacionais. Alguns nem vão ser titulares das equipas onde estão a atuar neste momento. Agora, aquilo que me parece, e acho que é um fator muito, muito importante, é que não deve haver medo de queimar etapas, mas queimar etapas não é saltar do sub-19, que é onde jogam a maior parte destes jogadores. Recordar que esta temporada apenas 6 jogadores atuaram no futebol sénior: Daniel Banjac e Miguel Figueiredo no Benfica B, Bernardo Lima no Porto B, João Aragão no Sporting Braga B e o Ziga e o Verdi no Vitória Sport Clube B. Isto não significa que seja, e tem-se falado muito da possibilidade destes jogadores, alguns saltarem para a equipa principal. Eu não creio, e sou completamente a favor de queimar etapas, mas acho que estas etapas têm de ser queimadas, por exemplo, a nível do Benfica, que é a equipa que tem mais jogadores nesta seleção, passa por eles terem mais minutos de utilização no sub-23 e na equipa B dos clubes. No caso do Futebol Clube Porto, tem que saltar imediatamente para a equipa B. Até porque em 2 semaninhas passava a acontecer o contrário, é que de repente o José Neto e o Banjac e companhia, afinal já não eram assim tão bons. Exatamente, e esse é o ponto que tem que ser muito, muito bem pensado. Agora, os clubes têm que apostar no talento que formam e desperdiçar talento, que é algo em que são especialistas, tem de uma vez por todas ser travado. E acho que esse é um aspecto fundamental. Depois também há a tal questão que eu dizia, que não há que ter medo de queimar etapas, mas percebendo que estes jogadores não podem saltar de um dia para o outro da equipa sub-19. Por exemplo, o José Neto, que me parece ser um jogador com capacidade total para vingar num patamar principal, não pode saltar de imediato para a equipa principal do Benfica. A competir contra homens.
Sim, homens feitos. Competir contra homens e sobretudo porque o Tomás tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Eles vão ser olhados a partir daí como séniores e qualquer erro vai custar muitíssimo caro. Agora, não compreendo, obviamente, que o José Neto esteja a jogar no Sub-19 ou na Youth League, quando pode estar já a jogar no Sub-23 ou na equipa B. Só que isso vai ser integrado na equipa B, uma notícia que saiu hoje. O que faz todo sentido. Agora, isto cria um problema, é que a equipa B tem um desenho, a equipa Sub-23 tem um desenho em que há laterais esquerdos, e isso implica, obviamente, que o melhor lateral esquerdo, provavelmente dos três conjuntos, passa a ser lateral esquerdo da equipa B, o que me parece naturalíssimo, mas vai tapar espaço a outros jogadores. Agora, sobrevive, como é natural, o melhor, e neste momento o melhor é o José Neto. Agora, o outro ponto são os dissabores, e estes dissabores são muito importantes, sobretudo olhando para aquilo que foram as vitórias nos campeonatos da Europa, principalmente em 95 e 2003. É que há problemas com lesões, há jogadores que depois não sentem que estão a ter o comprometimento por parte do clube em relação aos seus próprios objetivos, e há algo que o Tomás falou há pouco e que eu creio que é muitíssimo importante sublinhar, é que a maior parte destes jogadores, ao contrário do que acontecia em gerações anteriores, e sobretudo estou a falar de há 15, 20, 25, 30 anos, não eram agenciados, e estes são. E é preciso não esquecer que todos estes meninos têm 17 anos e no próximo ano completam 18 e vão fazer novos contratos. Isso implica também que pode haver em algumas situações um deslumbramento excessivo e possam querer mesmo queimar etapas, ir para grandes clubes internacionais e depois não têm espaço para jogar, como aconteceu com tantos e tantos outros. Por fim, deixa-me só dar aqui uma nota, o Tomás já sublinhou os pontos desta seleção, mas sobretudo dar uma palavra a Bino Maçães. Bino Maçães mostra claramente que é um treinador claramente com uma ideia ofensiva e proativa, mas isso não significa que seja necessário negligenciar o processo defensivo. Bem pelo contrário, quanto mais estás cada vez mais confortável a atacar, quanto melhor for o teu processo defensivo. E ele comprovou isso. E, sobretudo, acho que há um aspecto muito, muito importante e que nós já temos tocado aqui ao longo das emissões anteriores, em que falamos do Sub-17 e tem sido todas, desde a competição, até antes do início da competição, que é esta capacidade de conjugar talento e dar verdadeira vazão ao talento. E o Bino hoje, até numa entrevista ao Record, que é extremamente interessante, fala do desafio que encontrou no Futebol Clube do Porto para conjugar talento, que o levou, por exemplo, a desviar Afonso Sousa do corredor central para o corredor esquerdo, e até faz uma comparação muitíssimo interessante entre o Afonso Sousa e o Steven Manuel, subscrevendo totalmente aquilo que o Tomás diz, que o Steven até pode ser, em termos futuros, tal como o Afonso Sousa, muito mais um médio interior ou um médio ofensivo, mas sobretudo ele conseguiu fazer algo que me parece muito importante, para além da tal conjugação entre o talento e um sentido coletivo esdrúxulo, que é a capacidade que Portugal teve para ser, com exceção talvez do jogo com o Brasil e com o jogo do Japão, porque teve também especificidades muito próprias, ou seja, Portugal já estava qualificado, é uma certa arrogância competitiva que esta seleção tem. E essa arrogância, quando é levada para um lado positivo, que é o caso, faz com que nós não tenhamos medo de jogar contra ninguém. Ou seja, nós hoje somos capazes de defrontar qualquer seleção do mundo assumindo e arrogando claramente o papel de favorito. E isso não acontecia, por exemplo, em 2003 e em 1995, quando foram as duas das três participações anteriores, porque basta ver o que é que acabou por redundar dessas gerações em termos de futebol sénior. Com, cá está, os tais dissabores que muitos jogadores atravessaram, mas a verdade é que, olhando para 2003, vemos que João Moutinho, um suplente, acabou por ser o jogador que vingou mais no futebol profissional e vingou num nível absolutamente incrível, mas se olharmos para 95, só 2 jogadores é que chegaram a internacionais A sem grande relevo, mais até o Marco Caneira teve mais relevo, o Hugo Leal apenas fez uma internacionalização A. Portanto, isto quer dizer muito e também quer dizer que a arrogância competitiva que, por exemplo, Portugal mostrou em 1995 no Campeonato da Europa foi completamente desfeita no Campeonato do Mundo, em que tivemos resultados negativos, e também em 2003, em que depois de sermos campeões europeus e já com o Manuel Fernandes na equipa sub-17, na altura não estava, na altura do europeu, mas já surgiu no Campeonato do Mundo. É importante não esquecer que aquela geração conseguiu resultados tão incríveis como ganhar 5-4 ao Iémen,
a perder 0-5 com o Brasil e depois ter um empate surreal com os Camarões, que nos últimos 20 minutos marcaram 5 golos quando estavam a perder por 5-0. E isto diz muito daquilo que foi o passado destas seleções jovens e depois daquilo quem vingou, mas também mostra que 20 ou 30 anos, que são os dois casos, de diferença para o tempo atual, fazem mesmo muita diferença. Podia ter sido a terceira para Abel, mas foi a quarta para o Flamengo. O Teatro dos Sonhos esta semana vai para a Copa dos Libertadores, que se tem vergado à vontade dos clubes brasileiros. Foi a 7ª final seguida vencida por equipas do país e a 5ª conquistada ora pelo Flamengo ou pelo Palmeiras. Tomás, apesar da derrota, o Abel continua a engordar o seu currículo de treinador no Verdão. Sim, deixa-me fazer essa nota prévia, porque esta final foi absolutamente previsível e se calhar para o ano a final é a mesma, ou se não for a mesma também não há de ser muito diferente. O Botafogo, veremos se continua a ter poder de investimento ou não, mas realmente a Copa Libertadores acabou por se tornar um pouco monótona quando antes era uma competição super aberta e imprevisível. Não é que os clubes argentinos não possam competir, principalmente os argentinos, também os clubes equatorianos, até pela questão da altitude em alguns casos, mas é mais por questões extra-jogo, porque se formos olhar para os plantéis, a equipa B do Flamengo ou do Palmeiras, falo dos suplentes, podia perfeitamente ser uma equipa candidata ao título, que diz tudo sobre a gestão dos clubes, estrutural, poder de investimento, atraindo grandes jogadores, uns mais velhos, outros mais jovens, mas de facto não tem o mérito de outros clubes que podiam vencer quase como underdog. Portanto, fica essa nota, sem tirar o mérito, claro, nem a José Boto no lado do Flamengo, nem a Abel do lado do Palmeiras. Sobre a final, claramente a vitória é justa do Flamengo. Aliás, vai também vencer o Brasileirão à partida, a menos que algo muito estranho aconteça. E na abordagem à final, claramente Filipe Luís foi superior taticamente, sem marcar uma diferença escandalosa no jogo. Aliás, o jogo foi muito pobre do ponto de vista ofensivo das duas equipas. Por isso mesmo decidido na bola parada, foi mais não é? fiel a si próprio. Pontapé de canto, não é nada muito surpreendente. O Danilo já tinha marcado na final pelo Santos, que jogou pelo Santos em 2011. Volta agora a marcar numa final. E depois ainda tem um corte decisivo sobre o Vitor Roque ali na pequena área, que podia ser um empate do Palmeiras, e o Palmeiras também não criou muitas oportunidades. Acima de tudo, o Abel foi muito mais reativo do que outra coisa, e creio que o Palmeiras, no estado em que abordava a final, podia pelo menos ter algum grau de risco, e não o teve. O Flamengo foi sempre a equipa proativa, foi sempre a equipa que tentou meter a bola no chão, com o Varela a fazer um grande jogo, se não foi o melhor em campo andou lá perto, a receber como homem livre, a conseguir muitas conduções interiores para depois meter passos nas costas. Já sabia que com a ausência do Pedro o Flamengo ia perder alguma qualidade nas ligações. Pedro, ponta de lança, muito forte, costas para a baliza, que aliás tinha sido a figura do jogo no Maracanã para o campeonato entre estes dois clubes. Assim, acabou por ser mais difícil para o Flamengo criar oportunidades concretas, mesmo tendo algumas rotações por dentro do Carrascal, que é um talento muito divertido de acompanhar, e do Samuel Lino também na meia esquerda, a conseguir soltar-se a marcação para depois acelerar. Só que de facto o Bruno Henrique não esteve demasiado à vontade, tem uma ou outra desmarcação nas costas, mas pouco mais do que isso. E há um momento-chave no jogo, que é efetivamente o golo, porque para o Flamengo foi a concretização do objetivo, que era colocar-se em vantagem, e sabendo que o Palmeiras também ia partir para uma acumulação de avançados, e foi o que aconteceu, que podia ter dado golo, é verdade, mas sempre com um pouca racionalidade na forma como atacou. Aliás, o Alan aparece um pouco melhor na segunda parte. O Alan que fez uma meia-final soberba contra a LDU Quito, talvez a melhor exibição individual desta Libertadores, e sai muito cedo, pareceu-me. O Abel trocou logo as peças dos corredores laterais para ter mais desequilíbrio, mas abdicou de Alan, que é de facto, e nos últimos tempos tem sido o principal desequilibrador da equipa do Verdão. Portanto, acho que Abel foi muito conservador, esperou para ver o que acontecia, e quando reagiu já foi muito tarde. E esta sequência de final de temporada é muito pesada para o treinador do Palmeiras, entre campeonato e Libertadores, até olhando para alguns momentos de qualidade de jogo muito boas por parte do Palmeiras, nomeadamente quando juntou o Vitor Roque e o Flaco Lopes, também com o aparecimento do Alan desde logo. Mas a verdade é que, chegando ao momento decisivo, o Palmeiras não foi capaz de ter a equipa competitiva que foi noutras alturas. Agora vamos ver o que é que acontece no caso do Abel e na relação com o Palmeiras. No caso do Flamengo, é uma época de sonho para Filipe Luís, concretizando o campeonato, que é o mais provável
nesta altura, e o De Arrascaeta com uma época absolutamente fabulosa, principalmente no Brasileirão, claramente a principal figura. Uma nota, já agora, porque não voltaremos a falar do Brasileirão, para Leonardo Jardim, com um trabalho muito sóbrio, à imagem do treinador português, a partir da organização defensiva, para depois desenvolver ataques rápidos e aproveitando a qualidade, principalmente do Mateus Pereira, sim, esse Mateus Pereira que passou por Portugal, e o Caio Jorge, um jogador muito talentoso que finalmente está a conseguir mostrar tudo aquilo que vale. E se não fossem estes super poderosos Flamengo e Palmeiras, se calhar o Cruzeiro até podia ter sido o campeão, mas é outra realidade paralela. Sim. Mas fica muito curto a diferença, e isso comprova e atesta muitíssimo bem o ótimo trabalho do Leonardo Jardim na linha daquilo que tem feito ao longo da sua carreira. E ficamos por aqui, foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola. A edição e sonoplastia deste episódio é da Salomé Rita. Muito obrigado por nos ouvirem e desse lado. Para a semana estamos de volta. Um abraço. Grande abraço a todos. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.